Faça elevar o cosmo no teu coração. Existe um termo da filosofia alemã chamado Zeitgeist. Esse termo pode ser traduzido como espírito da época, como espírito do tempo. Traduzido de uma forma simples, ele vai representar as inclinações da época em que a gente vive. Então, o Zeitgeist que a gente vive hoje vai nos trazer as inclinações coletivas. As ideias, as crenças, os comportamentos, as modas e os modismos, isso tudo está no espírito da época em que a gente está vivendo. E cada época tem algumas inclinações de acordo com a necessidade evolutiva daquele tempo. Para qual direção o coletivo está inclinado nesse momento atual? De acordo com a astrologia, a gente pode traduzir isso em partes com o simbolismo de Urano. Então, a partir daí, a partir desse movimento coletivo, esses modismos que alguns seguem de forma até mesmo cega, outros não seguem de forma alguma, o nosso objetivo no meio disso tudo é se tornar indivíduo, é se tornar consciente de quem a gente é. Porque apenas se tornando de fato consciente de quem você é, de partes das suas inconsciências, você consegue de fato colaborar para o coletivo, colaborar para o mundo. E para poder a gente se tornar de fato um indivíduo, que é o que o Jung chamava de processo da individuação, você vai se tornar individuado, você precisa seguir o comando e a direção que a alma, que o sagrado coloca no seu caminho. E inevitavelmente o nosso caminho vai ser em algumas fases um tanto tortuoso, um tanto difícil de lidar. Porém, à medida que a gente se move com uma certa entrega pela vida também, a gente consegue fluir de uma forma onde existe uma sabedoria que nos guia, que é maior do que a nossa compreensão. E à medida que você vai se tornando individuado, que você vai se tornando realmente único com todos os seus potenciais, e isso requer um tanto de relativização do nosso ego, a gente precisa quebrar bastante o nosso orgulho nesse caminho, a gente se torna de alguma forma um pouco loucos. Porque a gente vai estar agindo de acordo com a nossa própria conexão com o sagrado, e não com uma conexão com esse espírito da época. Claro que nós temos que levar isso em conta, mas a gente precisa levar em conta também o nosso lado indivíduo. Caso contrário, a gente apenas vai surfar. E ainda sobre Aquário, o que seria o futuro? O que é o futuro? Como que a gente consegue descrever o futuro? Geralmente, quando a gente pensa em futuro, nessa palavra, a gente imagina avanço tecnológico, pelo menos em partes. Você não pensa em futuro e lembra da Idade Média. Você pensa em futuro, você vai pensar em coisas que podem chegar no nosso mundo, que podem ser inovadoras, que podem ser construídas. Isso é Aquário. Por isso que Aquário é o signo que representa o futuro. A gente não consegue dizer exatamente o que vai acontecer, mas a gente sabe que ele vai acontecer, porque isso faz parte do movimento do ser humano. A evolução é constante. E quando a gente fala de futuro, de tecnologia, o que hoje é tecnologia, há um tempo atrás era inacreditável algo assim poder existir. Da mesma forma, quando a gente pensa em determinadas coisas que podem acontecer, a gente pode muitas vezes concebê-las como impossíveis. Um exemplo, quem sabe daqui a algum tempo o ser humano não consiga se comunicar por telepatia, por que não? Hoje, muitos poderiam dizer que isso é inacreditável, impossível, vão colocar dúvidas. Mas da mesma forma que há 200 anos atrás, por exemplo, você falar sobre celulares, você falar sobre internet, isso era inconcebível. As pessoas provavelmente ririam se você trouxesse uma informação solta dessa forma. Porém, assim a gente vai fazendo a nossa ciência, assim a gente vai trazendo os nossos inventores. Praticamente todos aqueles que trouxeram e que ainda trazem invenções para o nosso mundo, inicialmente são taxados de loucos, são taxados de incoerentes com a realidade. Mas se não fossem eles, as coisas sempre se manteriam da mesma forma. Então, de alguma forma, para poder você colocar o seu lado louco e excêntrico no mundo, o seu lado aquário, você precisa sentir
e saber que você estará sozinho, pelo menos em partes. Se você não coloca a sua ideia em prática, ninguém mais vai colocar. Outras pessoas, consequentemente, poderão comprar a sua ideia. E isso nos traz para o futuro, ou isso nos leva para o futuro. E o que hoje é tecnologia avançada, daqui a 50 anos, ou até menos, daqui a 10, 20 anos, se tornará algo ultrapassado, porque assim se faz a evolução. Por exemplo, há uns 40 anos atrás, surgiu o Walkman. O pessoal que nasce hoje em dia não faz ideia do que seja isso. E quando sequer pensa em tal possibilidade, vai sentir como algo extremamente antiquado e atrasado. Depois o Walkman se desenvolveu para o Discman, onde a gente colocava os CDs para poder tocar. Isso tudo era inovação da época. Então a gente vai sempre evoluindo. Depois a gente encontrou os celulares, os pendrives. Isso tudo era alta tecnologia. Até há 15, 20 anos atrás, o celular ainda era uma inovação. Hoje em dia ele é tão acessível que uma criança já nasce tendo um celular nas mãos. Até pouco tempo isso não era dessa forma. Isso tudo é avanço, isso tudo é futuro. Hoje em dia a gente ouve música por Bluetooth. A gente tem uma caixa que, se você falar com ela, ela ativa a música e toca a música. E se você falasse isso para alguém há 100 anos atrás, ou até mesmo há 50 anos atrás, a pessoa ia rir da sua cara e dizer que isso é impossível. Mas se a gente for se pautar apenas no que já existe, a gente não avança. A gente precisa ter essa abertura de mente. A gente precisa sempre pensar além do que já existe. Isso tudo é aquário. Existe uma história, um experimento feito com macacos. A história diz mais ou menos o seguinte: pode não estar exata, mas vamos tirar a conclusão dela, pelo menos. Um cientista entregava uma batata suja para um macaco e ensinava a ele a lavá-la antes de comer. À medida que o macaco ia aprendendo, outros macacos iam assistindo isso e fazendo o mesmo. E isso foi se repetindo dentro daquele contexto, naquela área geográfica, até que em algum momento outros macacos na mesma ilha, mas que não tinham contato com aqueles primeiros, começaram a fazer a mesma coisa sem sequer terem sido ensinados diretamente. Ou seja, isso mostra que existe uma conexão coletiva, invisível, com uma rede que nos cerca. Essa seria a mente universal, e isso é traduzido pela astrologia como Urano. Então, à medida que a gente coloca as ideias no mundo, essas ideias elas ficam no ar, elas ficam nessa mente universal que nos conecta. Então, quando você avança, outras pessoas consequentemente avançarão também. Se a gente for pensar no nosso avanço de uma forma muito egoísta, a gente não sai do lugar. A gente não vai fazer nada, porque se a gente fizer algo, a gente vai fazer pelo outro. E se você não quiser fazer por você mesmo, porque assim você vai fazer pelo outro, que às vezes, segundo a sua concepção, não merece, a gente não avança. A gente já está no 11º signo. Aquário vai representar já quase o final do nosso ciclo. Ele vai representar a necessidade da gente pensar de forma completamente coletiva, de uma forma onde todos nós precisamos da união para realmente o mundo avançar e evoluir de uma forma mais saudável. Caso contrário, a gente vai vendo essas criaturas que dominam o mundo ainda, essas figuras de autoridade que se pautam apenas em questões completamente atrasadas, de acordo com a possibilidade evolutiva que a gente já deveria ter alcançado até aqui. Então, assim como aquele experimento dos macacos, onde um aprendeu mesmo sem ter conexão direta com o outro, isso prova que a gente está conectado com essa mente maior, com essa mente do sagrado, com essa mente do nosso corpo por completo, com essa mente da humanidade. E tudo isso reforça ainda mais a necessidade do desenvolvimento do elemento ar. De forma resumida, novamente, o elemento ar é a capacidade de raciocínio, é a nossa capacidade de estudos e de conexão com outras pessoas, porque outras pessoas nos fornecerão outras partes de nós, outras partes do mesmo sagrado que a gente habita, outras partes que representam outros universos. E se uma pessoa não desenvolve o elemento ar, se uma pessoa não desenvolve a capacidade mental, se a pessoa não lê, se a pessoa não estuda, se a pessoa não se informa com informações que realmente trazem progresso,
essa pessoa de alguma forma envelhece em corpo e a mente se engessa. Com isso a gente tira a conclusão de que o corpo sempre vai envelhecer, mas a mente ela não precisa envelhecer junto com o corpo. Caso contrário, você fica preso no espírito da época onde você foi criado, por exemplo, lá na sua infância. E aí a gente vê pessoas de 60, 70 anos sempre lembrando que a mamãe fazia assim, que o papai fazia assim, que a vovó fazia assim. As pessoas estão presas com a mente num período que não está de acordo com o momento presente em conexão com a mente universal. Elas estão presas num espírito do tempo que não se enquadra mais na nossa necessidade evolutiva coletiva. Ela está presa em padrões extremamente conservadores que atrasam o próprio avanço evolutivo e, consequentemente, faz com que ela não colabore de uma forma coletiva e, dessa forma, ela não colabora com os outros também. Então, uma pessoa faz muito, outros fazem pouco, uma pessoa faz demais, outras pessoas tentam puxar para trás. E isso é a humanidade, a gente não vai conseguir fugir disso, não. Porém, à medida que a gente vai se conscientizando, outras pessoas também vão tendo acesso a essa consciência. Então, a gente consegue crescer muito mais quando a gente faz a nossa parte. Para finalizar, eu quero trazer mais 2 pontos aqui ainda sobre Aquário, já que eu estou trazendo coisas soltas para poder a gente concluir esse símbolo, que é o seguinte. Em sincretismo, a gente consegue associar o signo de Aquário com o orixá Oxalá. Oxalá é o orixá da paz, é o orixá criador do ser humano. Então ele está extremamente associado a Aquário também como um signo do ser humano, como um signo que pensa além de si mesmo, para e junto ao coletivo. A gente associou Oxalá a Leão, e assim como Leão e Aquário fazem parte do mesmo eixo, a gente pode entender que Oxalá é o orixá da luz que habita dentro de cada pessoa, ao mesmo tempo que é o orixá que permeia toda a humanidade, iluminando a todos nós. Então é o orixá representante da nossa luz sagrada, é o pai de todos. E quando a gente fala de Urano, a gente está falando de questões imprevisíveis, a gente está falando de questões que nos abalam, que nos trazem os imprevistos, que nos desestruturam. A gente pode associar Urano aos tornados, aos furacões. São questões imprevisíveis, são questões muito maiores do que a capacidade de um ego humano controlar. Um terremoto que aconteceu e destruiu a estrutura de uma cidade inteira, por exemplo. Isso tudo é Urano. A astrologia ela tem como objetivo traduzir a realidade, que sempre vai ser como é, mas de uma forma mais objetiva. Um furacão sempre vai acontecer, mas a gente nomeia como Urano, porque um furacão traz destruição para poder você se reconstruir. Assim como Urano na astrologia vai representar uma desestruturação para poder você se construir de acordo com uma verdade mais atualizada. E por falar em furacão, a gente pode associar Urano também a Yansan. Yansan é a orixá do vento, do tornado, da tempestade. Então Yansan, assim como foi associada ao fogo de Sagitário, ela pode ser associada também ao raio de Urano, às tempestades de Urano. Uma outra questão que eu quero trazer também para poder a gente ilustrar ainda mais a nossa vida é falar brevemente sobre um calendário utilizado pelos maias, do qual é chamado como Tzolk'in. Convido vocês a pesquisarem mais sobre. Pode trazer uma informação extra. Nesse Tzolk'in, cada pessoa, de acordo com a sua data de nascimento, tem um Kin. E a ideia do Tzolk'in é fazer com que a gente viva fora do tempo, em que a gente viva de uma forma mais conectada com essa mente universal, com toda a criatividade possível a nós. Porque a gente vive numa estrutura que já vem se decaindo cada vez mais, onde o lema é tempo é dinheiro. Isso está tornando o ser humano cada vez mais cego de todas as infinitas possibilidades que podem ser alcançadas. E com isso a gente conclui de que tempo não é mais dinheiro. Tempo, a partir de agora, e o agora depende de cada um, é arte. Portanto, tempo é arte. Tempo é gostar de viver. Tempo é ser criativo. Tempo é colocar a sua alegria no mundo. Tempo é viver de uma forma onde a sua vida passa a fazer sentido. A sua vida tem um significado muito mais
especial para você mesmo do que simplesmente viver dentro dos padrões ditados, muitas vezes por figuras que detêm um grande poder sobre o nosso sistema, mas que conseguem usufruir muito mais às custas do nosso trabalho. Isso não é justo, não mais. Polarizo com o fim de brincar, estabilizando a ilusão. Selo o processo da magia com o tom lunar do desafio. Eu sou guiado pelo poder da abundância.